correria do dia a dia, dores no pescoço, torcicolos, dores de cabeça, entre outras dores relacionadas à coluna, atingem quase 70% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde. Técnicas da quiropraxia prometem corrigir estes problemas. Uma ciência dedicada ao estudo e ao tratamento especializado das desordens do sistema neuromúsculo-esquelético e dos efeitos destas desordens na saúde em geral. Para falar mais sobre o assunto, converso com o quiropraxista Dr. Bernard Mattei. Obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Bernard. Para iniciar a nossa conversa, o que é quiropraxia? Bom, a quiropraxia é uma profissão especializada somente no cuidado da coluna vertebral. Então, o objetivo do quiropraxista, o que é? É corrigir um problema chamado de subluxação vertebral. Subluxação vertebral, um nome científico para a gente dizer quando as vértebras da coluna, elas perdem a posição normal. Então, quedas, acidentes, má postura, levantar um peso numa má posição, são práticas do nosso dia a dia e que começam a fazer com que as nossas vértebras se desviem na nossa coluna. Então, agora, o porquê isso é algo grave? Porque quando essas vértebras elas saem fora da posição, elas começam a gerar pequenos pinçamentos sobre os nervos da nossa medula espinhal, que é muito sensível. Então, isso vai gerar um processo inflamatório na coluna, que são as dores de coluna. Essas dores que as pessoas sentem no pescoço, a famosa lombalgia. E com o tempo, isso também traz processos degenerativos para a coluna. Então, vértebras fora da posição começa a trazer desgaste articular. Então, o quiropraxista ele é um profissional especializado em detectar, analisar e corrigir onde estão esses desvios na coluna. Devolvendo a posição normal para a vértebra, a gente corrige esses pinçamentos e corrigindo, ou seja, liberando as raízes nervosas que saem da coluna, né? Com isso, a pessoa tem o alívio dos sintomas. Normalmente, de 2 a 4 semanas de tratamento, a gente já tem um resultado muito interessante com os pacientes na recuperação da dor das costas. Mas também o objetivo principal do quiropraxista é devolver a função normal das articulações para que não tenha processos degenerativos. Ou seja, a gente pode chegar com 70 anos de idade, com 80 anos de idade, com uma coluna saudável, se a gente preventivamente visita um quiropraxista. A quiropraxia ela vai atuar somente na coluna? Isso, o profissional quiropraxista é especializado somente no cuidado da coluna vertebral. Claro que a gente também trabalha com outras articulações, mas o foco principal é a coluna vertebral. E quais que são as técnicas usadas? O quiropraxista, então, basicamente são técnicas manuais. Pequenas correções que a gente faz utilizando as mãos, que são indolores, um movimento muito rápido e preciso. Ou se não, também a gente tem alguns aparelhos, macas especiais, a gente tem aparelhos que se chama como Activator, que é um aparelho específico que faz um impulso na coluna, corrigindo a posição normal da vértebra, e assim a gente leva a nossa prática diária, né? A quiropraxia, ela é associada ao tratamento medicamentoso? Não, o quiropraxista é uma profissão de cuidado natural da nossa saúde. Então, somente através dessas técnicas, o quiropraxista vai basear o tratamento dele. É um grande benefício da quiropraxia, né? A não utilização de medicamentos ou cirurgias e realmente um resultado bacana na recuperação, um resultado muito interessante. Agora, qual que é o primeiro sinal alarmante que há algum problema na coluna? Bom, realmente dores nas costas é algo muito comum, né? E isso realmente já é um sinal que a pessoa deve visitar o quiropraxista. Dores no pescoço, dores de cabeça, dores lombares, né? A famosa lombalgia também, a dor ciática. Normalmente a maior parte dos pacientes que visitam o nosso consultório possuem dores nas costas, de forma geral. Mas também pessoas que têm artrose, hérnia de disco já diagnosticada, através da quiropraxia consegue também ter um alívio muito interessante dos sintomas, mas também sempre preservar, fazer com que o processo de desgaste da coluna pare e não aumente, né? O senhor disse que em 4 semanas, mais ou menos, né, já surte efeito da quiropraxia. Mas há um tempo determinado? Isso vai variar da avaliação do quiropraxista, né? Os nossos tratamentos se baseiam na correção estrutural óssea da coluna, devolver a função normal para a coluna vertebral. Então, esse objetivo ele é mais a médio prazo. Porém, alívio de sintomas, tem pessoas que muitas vezes chegam ao consultório com 20 anos de dor na coluna e com uma sessão já saem 100. Mas isso vai variar muito de paciente para paciente. A média que a gente fala para os nossos pacientes é 2 a 4 semanas para um alívio muito interessante dos sintomas.
porém o foco vai ser sempre a correção estrutural. Entendi. Agora, a quiropraxia é recente no Brasil, né? Conte pra gente um pouquinho da história da quiropraxia. A quiropraxia no Brasil chegou a mais ou menos 15 anos, né? Com a vinda das duas primeiras universidades dos Estados Unidos em convênio com uma universidade de São Paulo e uma universidade do Rio Grande do Sul. Porém, ela tem uma história recente de 15 anos aqui, mas no mundo ela é uma profissão já regulamentada em mais de 120 países e ela tem mais de 100 anos de história. Hoje se estima que uma média de 4 milhões de pessoas visitem o quiropraxista mensalmente ao redor de todo o mundo, da forma preventiva, ou seja, visitas regulares para manter a coluna saudável. Ou seja, não precisa ter um problema na coluna para ir num quiropraxista. Sem dúvida que não. A quiropraxia foi uma profissão criada para manter a coluna saudável. Desde pequeno a gente deve visitar o quiropraxista, porque desde pequeno a gente está utilizando a nossa coluna. A gente fala muito a respeito do primeiro grande trauma físico para a coluna, que é o processo de parto. Então, o processo de parto é um processo muito traumático para a coluna vertebral, que pode gerar problemas que depois vão se manifestar gravemente depois, com 15 ou 20 anos de idade. Mas o importante é, hoje existem muitos hospitais nos Estados Unidos, onde o quiropraxista ele acompanha o processo de parto. Ele está junto com o obstetra para avaliar como está sendo o processo de parto e se existe trauma para a coluna, a partir do segundo, terceiro dia de vida, já iniciam correções específicas que vão fazer com que aquilo seja corrigido e não ocasione problemas depois. Ou seja, então uma gestante pode praticar a quiropraxia? Sem dúvida, a gente tem no consultório muitas gestantes que nos visitam, porque a gestação é um fator que faz com que as mulheres estejam mais susceptíveis a problemas de coluna. Então, porque hoje a média da população, as mulheres sofrem mais de coluna do que os homens, é o fator gestação, que é uma alteração muito bonita para o organismo da mulher, mas também um pouco grave, ou um pouco que afeta a estrutura esquelética da coluna. E isso ou do corpo inteiro também, né? E isso traz, e é um dos motivos que geram também essas subluxações vertebrais. Então, esses desvios das vértebras também são causados durante o período de gestação. Por isso, tantas gestantes têm dor nas costas. Então, é um momento muito importante para a mulher visitar o quiropraxista no período da gestação. Não somente para ter uma gestação tranquila, sem dores, também auxiliando no processo de parto, porque com a pelve na posição correta, com a bacia na posição correta, a gente vai ter um melhor posicionamento do feto, e isso vai facilitar o processo de parto, reduz muito o índice de cesáreas também, e realmente vai poder desfrutar melhor daquela gestação, né? Se a gestante, qualquer outro paciente que tem problema na coluna, se não tratar, qual que é a consequência mais grave? Olha, hoje em dia é muito comum a hérnia discal, hérnia de disco, né? A gente tem dois problemas muito comuns no consultório, que são decorrentes de uma subluxação durante muito tempo sem ser tratada, que é a hérnia de disco e que é a artrose. São os dois principais fatores que causam preocupação na população. É aquela pessoa que vem no consultório depois de visitar inúmeros médicos, né, buscando uma solução e que realmente tem bons resultados com a quiropraxia. Na recuperação da hérnia de disco existem muitos estudos científicos comprovando isso também em respeito à artrose. Então, essas pessoas devem visitar o quiropraxista o quanto antes, evitar tomar medicamentos, porque realmente os medicamentos eles não estão buscando a raiz do problema. E o diferencial da quiropraxia é que ele vai buscar realmente a raiz do problema. Por que está gerando aquela hérnia discal, ou aquele artrose, ou aquele processo degenerativo. Osteoporose. Quem tem osteoporose também pode ser um paciente da quiropraxia? Pode, sem dúvida. O quiropraxista ele vai desenvolver uma técnica específica para cada tipo de caso. Então, cada paciente vai receber um tipo de cuidado e um tipo de tratamento diferente. Se a pessoa tem osteoporose, o quiropraxista vai adaptar as técnicas para uma pessoa que tem osteoporose, que não vai trazer nenhum risco para ela. Inclusive, muitos benefícios, que uma melhor posição das nossas vértebras da coluna facilitam a absorção de cálcio dos ossos. Então, muitas vezes as pessoas têm até um bom resultado quanto à osteoporose, através do tratamento da quiropraxia. Não há contraindicação? Nenhuma contraindicação. O quiropraxista ele vai estabelecer e avaliar ou fazer o diagnóstico de alguns fatores que podem ser um pouco graves ou uma questão um pouco não recomendados. Mas tudo isso o quiropraxista vai ter a completa noção
dentro do consultório. Então, a avaliação do quiropraxista vai ser especificamente para isso, para determinar que tipo de técnica a gente pode usar e qual a gente não pode usar. O que não é recomendado? Bom, o quiropraxista realmente ele não recomenda as más posturas, né? Além de todo o processo de correção estrutural que o quiropraxista vai fazer no consultório, ele também vai fazer toda a recomendação da educação do cuidado da coluna, que é o principal. Por isso a gente incentiva tanto as crianças a visitarem os consultórios, os pais trazerem os filhos, porque é uma oportunidade única de eles saberem que possuem uma coluna vertebral e da importância de cuidar da postura, né? Para a gente manter a nossa coluna saudável. A quiropraxia, ela corrige a postura também? Ajuda muito na postura. Hoje a gente tem muitas pessoas idosas que visitam os consultórios e que realmente têm um resultado surpreendente. Muitas pessoas que já estão andando um pouco mais curvadinho, né, que estão começando a sentir aqueles sintomas de ver que não conseguem ficar na posição normal. E através do tratamento, simplesmente tem um resultado muito interessante. Então, o quiropraxista, ele vai trabalhar sempre com a raiz do problema, que é, na maior parte dos casos, sempre da posição óssea ou sempre da posição da coluna. Então, se a pessoa tem uma má postura, é resultado da estrutura óssea dela estar em má posição. Então, o quiropraxista vai corrigir justamente isso, essa má posição da estrutura óssea. Por isso, tão bons resultados também com a questão da postura. Ok, obrigado pela sua presença, Muito Dr. obrigado, Bernard. Nayara. E espero todos conhecerem um pouco mais da quiropraxia. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.